Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para continuar falando sobre a Era Vargas. Vamos fazer um remember, um privilege, rapidamente? Em 1930, Vargas, apoiado pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, vai organizar, não organizar, né? Foi um movimento mais organizado pelos militares tenentistas do que pelo próprio Vargas, que vai acabar sendo ali um chefe de uma revolução quase que obrigatória. Assim, olha, você vai lá porque você foi o candidato que perdeu e você tem que derrubar o presidente Washington Luiz e não permitir a posse do Júlio Prestes, que foi o cara de São Paulo que foi eleito. Ou seja, pessoal, a Revolução de 30 foi uma intervenção militar, aonde Vargas era ali a grande figura central contra a hegemonia e o domínio de tantos e tantos anos de governantes de São Paulo na presidência do Brasil. Então a Era Vargas, ela começa em 1930 e ela vai até 1945, somando 15 anos ininterruptos de governo e fazendo Vargas se transformar nessa figura emblemática, história e para muitos o maior e o melhor presidente da história do Brasil. Bom, a gente divide a Era Vargas em 3 fases, lembram disso? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Na semana passada, Na semana passada, eu te contei que o governo provisório já começa a demonstrar características que o Vargas vai levar para a vida toda. Um nacionalismo econômico, onde ele vai criar o Conselho Nacional do Café, onde ele cria o Código das Águas, o Código das Minas, Instituto do Pinho, Instituto do Álcool, um cara que preservava e desejava mesmo manter um modelo de valorização daquilo que é brasileiro. Então a empresa é brasileira, o instituto é brasileiro, o código é brasileiro, a cultura é brasileira. O que é uma ruptura com aquela república que só olhava para a Europa. Uma república de vanguarda europeia, que tentava imitar os padrões europeus e que negava as manifestações brasileiras, como as manifestações negras, indígenas e etc. O Vargas é o contrário. Ele traz aquilo para dentro do debate. E ele quer construir dentro do Brasil uma identidade brasileira de que todos nós somos miscigenados e que isso é bonito e que isso é uma vantagem que nós temos e não um país condenado ao atraso, como se criou essa cultura naquela época. Nacionalismo. Segundo, o populismo. Um Vargas carismático, um cara que vai fazer as leis trabalhistas e que se coloca como o pai dos pobres, mas também um cara que vai fazer pelos ricos. Quando ele garante a compra do café, criando o Conselho Nacional do Café e mantendo os lucros exorbitantes que os cafeicultores sempre... Gente, eu preciso de um pincel desse. Precisou. Chama Tudo de beleza tem no Magalu. No Recarga Pay você faz Pix mesmo sem saldo. Baixe o app. Do próprio governo de Vargas
de estimular a substituição das importações e da industrialização, e essa burguesia, ela não gosta do modelo varguista, porque ela vai ser obrigada a pagar salário mínimo, hora extra, descanso semanal, férias remuneradas, licença maternidade, não vai poder utilizar mão de obra infantil, que são as leis trabalhistas que Vargas vai criar. Mas, por outro lado, o Vargas, ao levar as leis trabalhistas e ao se colocar como pai dos pobres, ele tem tanta influência e tanto domínio sobre as classes subalternas que ele garante uma vantagem muito grande para os empresários brasileiros. 15 anos sem greve. 15 anos sem paralisação. E isso que a gente chama de corporativismo. É o Estado que dá os benefícios trabalhistas, mas também é o Estado, e quando eu falo Estado eu estou falando do próprio Vargas, que se coloca como o mediador entre os interesses dos operários e o sistema patronal. Então, o que o operariado brasileiro está perdendo sem perceber muito bem? Autonomia, de reivindicar, de mobilizar, porque ele está sempre dependente das decisões governamentais. Se ligaram? Isso é corporativismo. Mas é inegável o trabalhismo varguista. Ele cria o Ministério do Trabalho, a Carteira do Trabalho, as leis de trabalho, que se tem aposentadoria hoje é graças ao cara, entenderam a ideia? Mas vai sofrer, durante o governo provisório, uma revolução, chamada Revolução Constitucionalista. Lembram disso? São Paulo é um estado que está revoltado porque foi afastado do poder. Se passam 2 anos de um governo que o Vargas diz ser provisório, mas que não é provisório porcaria nenhuma. Então São Paulo se rebela contra a truculência, contra o assassinato dos estudantes que trocaram tiros com a polícia. Assassinato não, né? Foi uma morte de um confronto com a polícia e os estudantes, que é a origem do MMDC, o interventor estadual que era pernambucano, e aí Vargas reprime a Revolução Constitucionalista com mãos de ferro, vai bombardear bairros de São Paulo, bizarro, vai bloquear o Porto de Santos, vai invadir o estado e a cidade, e ao final de tudo, São Paulo tem uma derrota militar, mas tem uma vitória política, porque ficou muito evidente que o Vargas ele precisava de uma Constituição. Ele convoca, então, uma Assembleia Nacional Constituinte em 33 e em 34 nasce a nossa Constituição, que é uma das mais famosas, porque, tem muita coisa importante, o voto feminino, o voto secreto, as leis trabalhistas, mas a menos duradoura. Ela vai durar 3 anos apenas. Bom, não importa. O voto é direto, mas, pela Constituição, o primeiro presidente vai ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. E aí, que surpresa, quem vai ser eleito? O próprio Vargas. Então repara que agora ele tira a foto como? Terninho e gravata, com a faixa presidencial, dizendo, eu não sou golpista, eu não estou aqui de maneira ilegítima, eu fui votado, indiretamente, não tem problema, mas está na Constituição, e existe uma Constituição. Então São Paulo não pode mais reclamar. Começa essa fasezinha, né, de 3 anos, que é o governo constitucional, que eu vou te contar agora. Eu vou dar um gole antes de te explicar algumas coisas importantes. Por favor, Renan. Então, antes de eu falar sobre o Vargas, vamos lá para a Europa. Porque a Europa está passando por algumas situações bem complicadas. Como eu te contei na aula anterior, em 1922 nasce a União Soviética. E o nascimento de um modelo socialista que governa o maior país do mundo e mais outros tantos estados, aquilo deixa a burguesia europeia aterrorizada. Porque, de fato, existe agora uma ameaça vermelha, um fantasma socialista. E aí, quando países como Holanda, França, Bélgica, Inglaterra olham para os seus sindicatos, irmão, eram milhares, na verdade eram milhões de trabalhadores que estão olhando lá para o leste e falam assim, caramba, lá os trabalhadores tomaram o poder. Lá os trabalhadores ganham a mesma coisa que os empresários. Lá os caras garantiram moradia e alimentação para todo mundo. E aqui eu trabalho pra cacete, ganho um salário de fome e não consigo nem pagar meu aluguel direito. Então,
os partidos comunistas começam a se proliferar pelo mundo, irmão. Inclusive no Brasil. 1922, nasce a União Soviética, nasce no Brasil o PCB. E não é diferente na França. Em todos os países vai ter um partido comunista. A França, por exemplo, cara, era até uma ameaça mais perigosa, assim. Você pega o movimento comunista francês, cara, tem fotos, assim, de 50 mil trabalhadores com a mão pro alto na estiva. Você olha e tem manifestações socialistas em Paris com 200 mil trabalhadores. Então existia esse grande medo de uma nova revolução socialista. Essas burguesias, então, elas começam a olhar para líderes da extrema-direita com um carinho maior. Porque esses caras, eles prometem salvar o país. Eu estou falando de Mussolini, Hitler, Franco, mas eles são muito autoritários, né? Então, assim, para a burguesia, o ideal é o quê? Uma democracia liberal de direita, que vai defender a propriedade privada, que vai estimular a revolução industrial, o crescimento econômico, mas que não vai privar as liberdades. Show? Agora, no momento em que existe uma ameaça socialista, aí, meu irmão, a burguesia fala que se dane a liberdade, eu vou apoiar esses caras. O primeirão foi Benito Mussolini. Em 1922, quando nasce a União Soviética, Mussolini pega a sua milícia particular, os chamados Camisas Negras, e marcha sobre Roma. E obriga o rei Vítor Emanuel III a convidá-lo, você vai me convidar, a virar um chanceler. 3 anos depois, em 1925, o Mussolini dá o golpe de Estado definitivo e se autoproclama o grande Duce, algo como o grande líder, né? O salvador da pátria. E aí começa um programa bélico, vai roubar 2 Copas do Mundo para a Itália, 34 e 38. E aí ele acaba virando uma grande inspiração para um pintor alemão chamado Adolf Hitler, que vai seguir os mesmos passos de Mussolini. Vai entrar num partido, vai formar uma milícia. Se o Mussolini tinha os camisas negras, ele vai formar os camisas pardas, bandeira, símbolo, a saudação, e também vai tentar a tomada do poder em 1923, no chamado Punte de Munique, que vai fracassar. E aí começa a trajetória de Hitler, ele vai ser preso, mas em 1933 ele vira chanceler. E em 1934, enquanto Vargas coloca a faixa presidencial, Adolf Hitler unifica a chancelaria com a presidência e se autoproclama o grande Führer, algo muito semelhante com o Duce, o grande líder. Cara, dali pra frente, 34, 25, fascismo na Itália, 34, nazismo na Alemanha, 36, eclode a Guerra Civil Espanhola. E aí a Guerra Civil Espanhola tem muito a ver com a gente. Por quê? O que acontece na Espanha é uma postura dos partidos comunistas do mundo inteiro. Os partidos comunistas, eles não estão necessariamente se organizando para a revolução. Porque a revolução é uma coisa muito, muito arbitrária, uma coisa muito difícil. Então, o que os partidos socialistas desejavam é vencer as eleições. E na Espanha, eles unificaram as forças de esquerda e criaram ali a chamada Aliança Liberal. E conseguiram vencer as eleições. Colocaram a maioria no parlamento e elegeram pela primeira vez um primeiro-ministro de esquerda. Ou seja, a Espanha não era um país socialista, mas era um país governado pelo Partido Socialista. E aí vai ter um golpe militar. Franco lidera os militares e vai derrubar o poder numa guerra civil extremamente sanguinária que vai durar 2 anos. O que eu estou te mostrando, galera? Que as tensões políticas na Europa estão cada vez mais desenfreadas e cada vez mais incontroláveis. O Brasil não vai ser diferente disso, beleza? Essa polarização, esse radicalismo também chega ao Brasil. Ah, professor, existiu o partido nazista no Brasil? Existiu. No Espírito Santo. E por que no Espírito Santo? Se tu pegar a Serra de Capixaba, ela eu não sei se é o local de maior imigração alemã, percentualmente falando. Claro que o Sul tem maior. Mas é um dos locais com maior quantidade de descendentes alemães do Brasil. Então, naturalmente, nasce ali no Espírito Santo um partido nazista que vai ter filiados em outros lugares. Vai se proliferar muito? Não.
Por quê? Porque é difícil. Apesar do brasileiro ser meio doido, porra, não tem como você defender um partido que visa a discriminação racial. Nós somos um país mestiço. Aí então que você pega o seguinte, o fascismo, porque o nazismo, galera, é contra o deficiente físico, o deficiente mental, o cigano, o negro, o asiático, o judeu, é foda, é totalitário mesmo. Agora o fascismo ele tem uma parada que agrada os brasileiros, que é o quê? O nacionalismo, o patriotismo. E por isso que quando surge um partido fascista em São Paulo, um estado muito maior, muito mais rico, muito mais populoso, aí sim o fascismo começa a proliferar. E também vai surgir, aqui no Rio de Janeiro, já tinha o PCB, mas volta um antigo amigo de Getúlio Vargas, chamado Luiz Carlos Prestes, com a mesma intenção da Espanha. Ele vem da União Soviética, acompanhado de vários camaradas comunistas, entre eles a sua companheira, Olga Benário, que não era esposa, mas era companheira, e vai acontecer a mesma coisa. Ele vai formar uma grande aliança nacional libertadora. O que é isso? Bloco Operário, Liga Camponesa, Partido Comunista, vamos disputar as eleições de 37 e vamos vencer. Então o Brasil se divide numa mini cortina de ferro, beleza? Nós temos então uma proposta da extrema-direita, liderada por Plínio Salgado, em São Paulo, e uma proposta da extrema-esquerda, liderada por Luiz Carlos Prestes, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e Ação Integralista Brasileira. Como eu te falei, a ANL, ela não estava ali para organizar uma revolução. Ela estava ali para defender o quê? Um governo de esquerda. Vencer as eleições e aí fazer um sistema de distribuição de renda, auxílios para as camadas mais populares, uma reforma agrária parcial, e aí vai seguir aquele modelo socialista, né? Pão, terra e liberdade, etc. Agora, em São Paulo, esse cara aqui, é só olhar pra cara dele, né, meu irmão? O cara tá de, farda verde, gravata preta, bigodinho, cabelo lambido, é uma referência muito clara a Hitler. E o fascismo brasileiro vai se organizar através da ação integralista. Então, quando você olhar o integralismo, é o fascismo brasileiro. E que vai atrair muita gente, incluindo alguns membros da FNB, que eu te contei algumas aulas atrás, que é a Frente Negra Brasileira. Pô, professor, mas peraí, por que o fascismo brasileiro atrai certa parte de militantes negros? Por quê? Ao defender o ultranacionalismo, eles são xenofóbicos. E ao serem xenofóbicos, eles começam a bater em quê? Em estrangeiro, sobretudo italiano. Ao expulsar os italianos, você abre empregos nas fábricas para os negros, entendeu? A ideia não é um efeito direto, mas é um efeito tipo assim, cara, o italiano tem mais consideração e oportunidade do que o próprio brasileiro negro. Então, por isso, alguns membros importantes da comunidade negra também vão acabar caindo nessa ideia do fascismo. Cara, o modelo é exatamente igual ao que o Mussolini criou. Tem um líder, é Plínio Salgado, um cara que escreve livros, um cara que escreve artigos, um orientador ideológico da extrema-direita, que deseja tomar o poder e formar um regime unipartidário. Então, a primeira coisa que ele faz, Mussolini não criou as camisas negras, o Hitler não criou as camisas pardas, ele vai criar as camisas verdes, beleza? Então todo mundo uniformizado de verde, de coturno, marchando, e também tinha um símbolo, que é o sigma, não é isso? A soma de todas as forças. Uma ideia de que todos os brasileiros juntos, o indígena, o negro, o branco, o mestiço, vão salvar o Brasil e vão conseguir tomar o poder e formar um governo de progresso econômico. Eles vão ter a bandeira, o uniforme e também a saudação. Se tinha lá no Hitler, né, Sieg Heil, aqui eles faziam Hanauê, Hanauê, Hanauê. O que é isso? É uma saudação indígena. Então não existe o passado de glória que o fascismo italiano fala, nós somos descendentes dos grandes romanos, do Império Romano.
Não tem lá os nazistas que falam, nós somos descendentes dos arianos, nós somos puros, nós nunca fomos romanizados. Então qual é o passado brasileiro? É o indígena, se ligou? Esse passado glorioso do indígena guerreiro, de uma raça também pura. Ou seja, é a versão tupiniquim do fascismo, beleza? E obviamente esses caras se odeiam. Se odeiam, o fascismo odeia o comunismo odeia o fascismo. E essa galera, quando se encontrava na rua, porrada comia, beleza? O Vargas, ele olha para os dois, e se você perceber bem, o Vargas tem um pouquinho dos dois, né? Ele tem o trabalhismo operariado do socialismo, e ele tem o nacionalismo do fascismo. Mas nesse momento de olhar para essas duas partes, o Vargas vai fazer uma escolha. E não é que ele opta pela A e B, mas ele não gosta do socialismo, especialmente pela essa ideia de internacionalização. O Vargas é um nacionalista, como eu te contei. Então vou mostrar aqui algumas imagens. Isso aqui é um desfile da AIB. Repara, todo mundo fazendo a saudação. E aqui está o Plínio Salgado, muito semelhante, exatamente igual que acontecia na Alemanha e na Itália, com os caras marchando com bandeira, cantando hino e etc, tá? Isso aqui é o Plínio Salgado. Olha lá, o cartaz Hitler e Mussolini. O fascismo, o integralismo foi proibido no Brasil durante muitos anos, mas em 2020 eles voltaram e eles existem agora lá. Eles estão em São Paulo e hoje em dia tem ali umas 40 pessoas, mas existe, tá? Agora, quando o Vargas fecha o Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes, não é o partido, né? É a ANL e o partido vai junto. Aí os comunistas falam o seguinte, porra, mano, se não dá por via democrática, vai ter que ser por via revolucionária. Então preste atenção, durante cada fase do governo de Vargas, ele sofre uma tentativa de golpe. Governo provisório, revolução constitucionalista. E agora no governo constitucional, a intentona comunista, que vai acontecer em 3 estados. Isso aqui são as propagandas, muito desse repúdio, desse ódio que o brasileiro tem pela ideia do comunismo, de que o comunismo vai roubar tua casa, vai colocar 3 famílias no teu quarto. Isso vem muito de Vargas. Claro que os militares vão reforçar essa ideia. Mas a primeira grande propaganda anticomunista no Brasil foi com Vargas. A República Oligarca também não gostava. Mas esses cartazes, essa propaganda política, essa propaganda na rádio de que o comunismo é o grande mal do mundo, é muito fortalecido por Vargas. Show? E aí você vai ter a chamada intentona comunista. Deixa eu dar um golinho aqui, por favor, Renan. Tô ficando meio sem voz. A intentona comunista foi um fracasso, porque ela foi muito desorganizada. Ela acontece em momentos diferentes e, sobretudo, por 2 motivos. Já existia uma vigilância sobre os nomes ligados à ANL, principalmente por conta do senhor Getúlio Vargas, e também porque o Luiz Carlos Prestes, ele acreditou ter uma influência muito maior do que ele realmente tinha dentro do Exército. Então tinham comunistas no Exército? Tinham, mas era uma ridícula minoria. E aí a intentona comunista foi rapidamente massacrada, abafada, e quase que ninguém ficou sabendo. Se não fosse o Vargas utilizar a intentona para fortalecer essa ameaça comunista, se ligaram? Mas foi todo mundo preso. O Luiz Carlos Prestes foi caçado até ser encontrado, acho que se eu não me engano, na Urca. E aí vai todo mundo para julgamento. O Luiz Carlos Prestes foi julgado sozinho, em um tribunal aberto, e ele vai ser condenado a um crime, aliás, ele foi condenado a uma pena que nem existia no Brasil, que é a prisão perpétua. E esse cara vai ficar 5 anos na solitária, mano. 5 anos sem ver luz do sol. E o Luiz Carlos Prestes nos diz em várias entrevistas que só não enlouqueceu porque foi treinado pela União Soviética com técnicas de resistir à tortura, à intimidação e à solitária. Agora, muito pior do que acontece com ele é o que vai acontecer com a Olga Benário. Isso aqui é uma foto da Olga novinha. Ela, quando foi presa, essa aqui é a foto dela tirada no Brasil. E ela estava grávida.
A Olga vai à rádio e fala, olha, eu estou esperando um filho de Luiz Carlos Prestes e eu peço asilo ao governo brasileiro. Então, vontade de espirrar, galera. E aí gerou uma mobilização muito grande de movimento sindical. A galera falou assim, pô, não pode deportar, ela tá grávida, ela tá esperando um filho brasileiro, não sei o quê. E ela foi, né, a gestação foi ganhando força e ela foi ficando mais tranquila porque chega um ponto que você não pode mais deportar grávida. Qual era o grande medo dela? Ela era alemã, judia e comunista. Porra, só faltou ser negra, homossexual e cigana. Então, assim, ela reunia aquilo que o nazismo mais odiava. Então, se ela fosse deportada para a Alemanha, mano, ela ia morrer. Por isso o desespero tão grande. E ela, com 6 meses de gestação, já no tempo limite, não podia ser deportada, na verdade, mas a imigração brasileira assinou e ela foi expulsa do Brasil. Ela vai para a Alemanha, imediatamente na Alemanha, ela já saiu do navio e já foi para a cadeia, grávida, vai dar à luz dentro de um hospital nazista e ficou com a menina chamada de Anita Prestes por 3 meses, se eu não me engano. E depois o bebê foi retirado das mãos dela, e ela nunca mais vai ver a filha, e vai ser entregue à mãe de Luiz Carlos Prestes, que foi para a Alemanha para acompanhar a situação da neta. E essa criança foi trazida ao Brasil. A Anitta vai viver... Meu irmão, ela sofreu bastante, cara, porque ela passa por todo o regime nazista, 36, 37, 38, tipo assim, sofrendo tortura, escravidão e outros tipos de violência. Quando começa a guerra, aí você vai ter os primeiros campos de concentração e ela vai ser enviada para um dos primeiros campos e vai morrer numa câmara de gás. Tem um filme sobre ela, um filme brasileiro, eu gosto muito, chamado Olga. Esqueci o nome da atriz, eu sou ruim com o nome, cara. Mas indico muito. E essa menina, a Anita Prestes, ela cresceu e virou professora de História. Foi professora de História da UFRJ por muitos anos. E eu, inclusive, tive aula com ela. Eu era da Unirio, mas a Unirio é federal também. Então eu puxei um seminário com ela. Porque eu queria, né, tirar essa onda. Afinal, eu tive aula com a Anita Prestes. A galera do UFRJ tirava essa onda, eu queria tirar também. E eu consegui. E me arrependi amargamente. Primeiro dia da aula, ela falou o seguinte, olha, eu não falo sobre minha família, não falo sobre meu pai, sobre minha mãe, não falo sobre isso. Tá? Era um seminário sobre Império, que era, se eu não me engano, a especialidade dela. E ela já estava muito idosa, né? Então aquela aula meio chatinha e tal, dormia. E, pô, eu queria escutar as histórias dela e nunca ouvi porcaria nenhuma. Acabou que eu tranquei o seminário e voltei para a Unirio. Mas, cara, deve ter uns 6 anos atrás, eu estava dando aula no Preveste e contei essa mesma história que contei para vocês. E uma aluna minha, chamada Tainá, não vou dar o sobrenome porque vocês são bando de fofoqueiro, vocês vão atrás que eu sei, e ela ficou olhando assim, ela falou, caraca, meu professor, eu queria muito conhecer a Anita Prestes. Eu falei, Tainá, vai lá na FRJ, dá um tchauzinho para ela e tal. Mas assim, já tô te avisando que ela não é muito acessível não. E a Tainá, pô, você pode me dar o e-mail dela? O e-mail é mole, né? Fui lá, Anita Prestes, @FRJ, e beleza, esqueci. Tô eu um dia aqui passando no meu Facebook, daqui a pouco, pum, postagem da Tainá. Tainá e Anita Prestes, na casa da Anita, ela com 3 livros, bolo, chá, café, e ela, a legenda, ai, realizei meu sonho, muito obrigado, professora Anita, por me receber em sua casa, me alimentar, me dar 3 livros e por conversar comigo por toda uma tarde. Eu falei, caraca, meu irmão, falei, tá de sacanagem. Aí eu fui dar aula, né? Na segunda-feira eu falei, Tainá, como assim, meu irmão? Como é que tu conseguiu? Ela falou, pô, professor, mandei um e-mail, ela me respondeu, aí eu fui conversando, ela gostou de mim, aí eu fui lá. Ganhei 3 livros, um autógrafo, tirei foto, mas eu falei, caraca, mano. Eu falei, brincadeira. Adivinha que Tainá é hoje em dia? Jornalista, porque pra ser cara de pau assim, meu irmão, tem que ter uma veia jornalista. Eu falei, porra, tu realizou o sonho de um monte de professor de história, cara. Ela, pô, eu sou muito fofinho. Eu falei, tu conseguiu no carisma. Bom, chegamos ao ano de 1937 e Getúlio Vargas estava tristinho, tadinho. Por que o Vargas estava muito tristinho? Porque era ano de eleição. Ou seja, ele ia perder aquilo que ele amava mais que a mãe, o poder.
E a candidatura foi organizada, São Paulo já meteu logo o seu candidato, Armando Salles, José Américo era o candidato de Getúlio, mas Getúlio, como eu te falei, estava meio chateado. E aí que vem uma figura carimbada da história brasileira, um golpista nato, chamado Olímpio Mourão Filho, na época um capitão do Exército, que chegou para Vargas e falou assim: Vargas, olha o que eu encontrei. E Vargas olhou: o que você encontrou? Encontrei um plano dos comunistas de tomarem o poder. Ah, é? E o que diz? Os comunistas organizam uma nova tentativa de intentona. E dessa vez é uma mobilização nacional. Então, diante desse plano, eu acredito, senhor presidente, que o senhor deva fazer alguma coisa. Com certeza, Olímpio Mourão Filho, diante das ameaças que me traz, não tenho nada diferente do que anunciar à nação as minhas medidas. Esse é o famoso plano Cohen. Uma mentira. Um plano forjado, datilografado pelo próprio Olímpio. Imagina se sentar, abrir e falar assim: nós vamos tomar o poder através do secreto, tudo caô. Um plano forjado. Importa? Não. Às 7 da noite, a nação parava, não tinha televisão, para escutar a rádio. E todo mundo sabia que o presidente queria falar. Então, chegou 7 da noite, todo mundo sentadinho com a rádio. Pão, 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 voz do Brasil. Com a palavra, o excelentíssimo presidente Getúlio Dornelles Vargas. E aí começa Vargas, aquela vozinha dele. Trabalhadores do Brasil. O Vargas, ele é tão... Ele quer agradar tantas pessoas que ele não falava trabalhadores brasileiros. Porque ele queria falar até pro imigrante, até pro italiano. Impressionante. Aí vem aquela vozinha dele. Trabalhadores do Brasil, chegou em minhas mãos o terrível plano Cohen, um plano dos comunistas. Eles querem vossas casas, eles querem vossos filhos. Não temam, brasileiros. Estou decretando estado de sítio para averiguar as acusações feitas. O que o Vargas fez, irmão? Ele deu um golpe de estado na rádio. Falou, ó, tô decretando estado de sítio, porque tem um plano comunista, ninguém sabe quem, nem quando, nem como, nem onde, beleza? Isso aqui é o senhor Vargas falando na rádio, esse aqui é o Dutra, futuro presidente do Brasil, ministro da Defesa de Vargas. Uma mentira gigantesca para ele dizer, ó, tô decretando estado de sítio, e o que significa isso? Que eu tô suspendendo as eleições, eu tô fechando o Congresso, para impedir os comunistas de tomarem o poder, que não tinha comunista porcaria nenhuma. Ou seja, galera, ele termina o governo democrático, ele rasga a Constituição, tadinha, com 3 anos, para decretar agora o que a gente vai chamar de o Estado Novo. O que é o Estado Novo? É a ditadura de Vargas. Para quem não entende a charge, isso aqui é o Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro. Aqui bem em frente já tem a Praia do Flamengo, que está ficando limpa, está belíssima. E aqui pertinho tem a Rua Paissandu, onde nasceu o maior clube do mundo, o Flamengo. E por que o Vargas coloca essas cascas de banana? É uma armadilha. Quem quiser chegar no catete, vai escorregar e vai cair. É uma referência dizendo o seguinte: quem manda no Brasil, a partir de agora, sozinho e somente sozinho, é o senhor Getúlio Dornelles Vargas. O Estado Novo é a parte mais importante da Vargas. E por isso eu vou te contar com muita calma na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.